Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje faremos um simulado de Direito Constitucional para o CNU, para o Concurso Nacional Unificado. Resolveremos 15 questões de constitucional e passaremos por todos os conteúdos do bloco 8. Iremos do artigo 5º até o artigo 37, tá? Que trata da administração pública. Então serão 15 questões e através destes itens revisitaremos o conteúdo. Só um detalhe, galera. Geralmente, nas questões, somos bem detalhistas, então passamos com calma em cada um dos pontos, mas o objetivo deste vídeo não é esse, tá? Como é um simulado, a nossa revisão em cada um dos itens será mais rápida. Combinado? Então, o objetivo por aqui é focar na quantidade de questões e um pouco menos nas explicações, mas ainda assim teremos explicações de cada um dos itens. Bom, antes de começar, se você puder deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho, eu agradeço demais. E também estendo o convite para que você se torne membro do nosso canal por R$ 4,99 por mês, tendo acesso assim a vídeos exclusivos e aos nossos mapas mentais. Após o CNU, continuaremos o estudo para outros concursos, por exemplo, o INSS, os Tribunais Regionais Federais, os TJs e assim por diante. Então eu conto com a sua parceria para os próximos concursos também. Falei demais, agora sim vamos ao conteúdo do vídeo. Galera, para ficar mais dinâmico e principalmente simularmos um ambiente de prova, eu peço para que você faça a leitura do enunciado, então se atente a todos os detalhes, tentem responder a questão e em 5 segundos voltaremos, primeiro com o gabarito e na sequência com uma explicação teórica. Então vamos combinar assim, tá? Você pausa o vídeo e em 5 segundos voltamos. Vamos lá, pessoal. Para resolver este item, precisamos conhecer o artigo 5º da Constituição e o inciso 48. O artigo 5º da Constituição nos traz alguns crimes e faz algumas classificações. Temos crimes insuscetíveis de graça ou de anistia, então que não comportam a graça, o perdão e nem a anistia, crimes imprescritíveis e crimes inafiançáveis. São crimes insuscetíveis de graça ou de anistia estes daqui: tortura, tráfico, terrorismo e crime hediondo. Temos este macete, ó. 3T, então, 3 letras T e 1 H. Tortura, tráfico, terrorismo e crime hediondo. Crimes imprescritíveis formam um macete, ração. O R vamos associar a racismo e o ação à ação de grupos armados. E por fim, a prova pede os crimes inafiançáveis. Encontramos essa ideia no inciso 48 do artigo 5º da Constituição. Galera, aqui é mais simples. Todos os crimes analisados acima são inafiançáveis. Então encontramos por aqui o 3TH e a ideia de ração. Ou seja, aqui ó, temos tortura, tráfico, terrorismo e crime hediondo como sendo inafiançáveis. E são também inafiançáveis o racismo e a ação de grupos armados. Colocamos aqui ó, neste esquema. Portanto, estes crimes são inafiançáveis: racismo, ação de grupos armados, tráfico, tortura, terrorismo e crime hediondo. Percebam, a prova cita tráfico de entorpecentes, tráfico ilícito de entorpecentes. Temos aqui um crime inafiançável. Sendo assim, o gabarito é letra E de escola. Avançando, questão 2. Pausem o vídeo e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Esta questão passa pela análise do inciso 25 do artigo 5º da nossa Constituição.
Por lá encontramos o Instituto da Requisição Administrativa. Requisição administrativa é uma das formas que excepcionam o direito à propriedade. Na requisição administrativa, teremos o uso da propriedade particular naqueles casos de iminente perigo público. Então, a propriedade do particular poderá ser utilizada em caso de iminente perigo público. A indenização, neste caso, ela ocorrerá de forma posterior, ou seja, teremos uma indenização ulterior e que fica condicionada à presença de dano, ou seja, só haverá indenização se houver dano. Um exemplo clássico por aqui são as perseguições. Então imagine um policial perseguindo um bandido e a sua viatura deixa de funcionar. Bom, ele desce da viatura e requisita um outro veículo, agora do particular. Veja, ele está utilizando a propriedade do particular em virtude de um iminente perigo público, uma fuga que está ocorrendo naquele momento. Isso é possível e chamamos de requisição administrativa. Caberá a indenização se eventualmente este policial entregar para o proprietário aquele veículo danificado. Então a indenização será ulterior e apenas se houver dano. Portanto, neste caso de requisição, ela gera direito à indenização se houver dano. Com isso, o gabarito letra A de aprovado. Avançando, pessoal, questão 3. Pausem o vídeo e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Esta questão aborda os tratados internacionais. Encontramos no artigo 5º da Constituição, em seu parágrafo 3º. Os tratados internacionais podem ser recepcionados no texto constitucional, no nosso ordenamento, de 3 formas. Se estes tratados versarem sobre direitos humanos, terão um tratamento. Versando sobre direitos humanos, teremos este primeiro tratamento. Agora, se não versarem sobre direitos humanos, teremos este tratamento aqui. Bom, não versando sobre direitos humanos, eles terão status legal, ou seja, ingressam no ordenamento jurídico brasileiro com força de lei ordinária. Agora, se os tratados internacionais versarem sobre direitos humanos, precisaremos observar como ocorreu a sua aprovação. Se eles forem aprovados com rito especial, e rito especial entenda o seguinte: eles foram aprovados por 3/5 dos votos, em 2 turnos de votação e nas 2 casas do Congresso Nacional, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Se houver esta votação expressiva, a qual chamamos de rito especial, o Tratado Internacional versando sobre direitos humanos terá um status constitucional, tem um status de emenda constitucional. Agora, se o Tratado Internacional versar sobre direitos humanos, mas não for aprovado neste rito especial, se ele não for aprovado no rito especial, teremos o seu status supralegal. Em outras palavras, ele está acima de uma lei ordinária, porém abaixo de emenda constitucional. Então, estas são as 3 possibilidades dos tratados internacionais. Vamos para o item. A questão está dizendo que temos um tratado internacional de direitos humanos, que foi aprovado em 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional, portanto, nas 2 casas do Congresso, por 3/5 dos votos. Em outras palavras, este tratado foi aprovado num rito especial. Sendo aprovado num rito especial, seu status será de emenda constitucional. Com isso, o gabarito, letra E. Avançando, questão 4. Pausem o vídeo e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Esta questão também aborda o artigo 5º, agora no seu inciso 11.
O inciso 11 nos traz a ideia de inviolabilidade domiciliar. Como regra geral, a casa é asilo inviolável, e nela ninguém pode penetrar sem autorização do morador. Agora, cuidado, pessoal, existem exceções. Poderemos ingressar na residência de uma pessoa, mesmo que sem a sua autorização, em algumas hipóteses. Temos aqui, flagrante delito, primeira situação, desastre, para prestar socorro ou através de ordem judicial. Nestas 4 hipóteses, não precisaremos de autorização do morador. Agora, tomem cuidado. As 3 primeiras situações, flagrante delito, desastre e para prestar socorro, podem ocorrer durante a noite ou durante o dia, tanto faz. Temos também essa possibilidade de um período noturno, ok? Agora, por ordem judicial, só vale durante o dia. Ordem judicial, para que seja cumprida legalmente, precisa ser durante o dia. E se liguem, estamos falando de ordem judicial, ordem de juiz. Não vale ordem de delegado de polícia, não vale ordem do Ministério Público e assim por diante. Ordem judicial, ordem de juiz, ok? Então temos a regra geral e 4 exceções. Não esqueçam que ordem judicial só tem validade durante o dia. Diante disso, um guarda municipal pode entrar na casa de um cidadão sem o seu consentimento. Vamos aos itens. Por ordem de autoridade policial, parou. Por ordem judicial, não de autoridade policial, que no caso seria ordem do delegado, não, ordem de juiz. Letra B. Em caso de indivíduo procurado pela justiça, mesmo à noite. Pessoal, ordem judicial apenas durante o dia. Então, letra B, errada. Letra C, por suspeita de prática de crime hediondo. Não falamos sobre isso. Letra D, por requisição do promotor de justiça. Não, pessoal, por ordem judicial. Não vale ordem de autoridade policial, no caso delegado, ou ordem do Ministério Público, neste caso, promotor de justiça. E letra E, para prestar socorro. Exatamente, para prestar socorro, poderemos ingressar na residência do camarada, mesmo que não haja sua autorização. E esse ingresso vale durante o dia ou ainda durante a noite. Com isso, gabarito, letra E. Avançando, questão 5. Pausem o vídeo e já voltamos. Vamos lá, pessoal, mais uma questão do artigo 5º, agora no inciso 19. Encontramos por lá liberdade de associação. Se liguem, esta associação temos a liberdade de constituí-la, mas essa associação pode ter as suas atividades dissolvidas ou suspensas. Dissolvidas vamos entender como extintas, tá? Então algo mais grave. E elas podem ser ainda suspensas temporariamente. Em relação à dissolução da atividade de uma associação, isso só é possível com uma sentença judicial transitada em julgado, aquela sentença que não comporta mais recursos. Já a suspensão também depende de sentença judicial, mas neste caso não é necessário o trânsito em julgado, ok? Porque estamos diante de uma forma temporária. Então notem que a questão pediu suspensão das atividades de uma associação. Dependerá de sentença judicial, mas não é necessário o trânsito em julgado. Então vamos lá. Letra A. Poderia ocorrer por decisão administrativa. Não, pessoal. Sentença judicial. Letra B. Demandaria decisão judicial. Beleza. Independentemente do trânsito em julgado. Localizamos o gabarito. Sentença judicial independentemente do trânsito em julgado. A letra C está errada porque diz que não poderia ocorrer. Não. Letra D. Exigiria decisão judicial com trânsito em julgado. Parou, pessoal. Não precisamos de trânsito em julgado na suspensão.
E letra E, poderia ocorrer por decisão administrativa. Não, sentença judicial. Então, gabarito, letra B. Avançando, questão 6. Pausem o vídeo e já voltamos. Vamos lá. Esta questão traz o artigo 6º da Constituição. Por lá encontramos os direitos sociais. Os direitos sociais do artigo 6º estão aqui: educação, moradia, lazer, saúde, trabalho, transporte, alimentação, assistência, cuidado, hein? Assistência aos desamparados e não é assistência aos desempregados, tá? Assistência aos desamparados. Proteção à maternidade, segurança e previdência social. Temos um macete por aqui, galera, ó. Nesta primeira coluna, vamos associar a ideia de Edu mora lá. Ou seja, educação, Edu de educação, mora de moradia e o lá de lazer. Na segunda coluna, temos este macete, ó. Sal trabalha com transporte ou transportando, tanto faz, tá? Eu vou colocar transportando alimentação. Ou seja, sal de saúde, o trabalha de trabalho, o transportando ou transporte remete aqui, ó, a transporte, e alimentação, obviamente, ao direito social à alimentação. E por fim, na última coluna, temos este macete. Assis prossegue preso. Então, Assis prossegue preso. Ou seja, Assis de assistência aos desamparados, o pro de proteção à maternidade, o segue de segurança e o preso de previdência social. Então, estes são os direitos sociais do artigo 6º e você precisa memorizá-los. Vamos agora ao gabarito. A questão está pedindo um exceto, então o único que não traz um direito social. Letra A, educação e saúde trazem um direito social. A prova quer a exceção, então não pode ser a letra A. Letra B, moradia e transporte são direitos sociais. Letra C, alimentação e trabalho também são direitos sociais. E letra D, proteção à maternidade é um direito social. No caso, inclui proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados. Olha o erro por aqui. Sutil, mas está errado. A questão colocou, o examinador colocou, assistência aos desempregados. Não, pessoal, é assistência aos desamparados. Com isso, a letra D está errada e errou neste ponto aqui, ó. Novamente, é assistência aos desamparados. Gabarito, letra D de dado. Avançando, questão 7. Pausem o vídeo e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Esta questão aborda o artigo 12, a ideia de direito de nacionalidade. Na aula teórica, vimos este mapa mental e falamos da nacionalidade originária, que dá origem aos brasileiros natos. Então, temos no artigo 12, inciso 1º da Constituição, esta nacionalidade originária. Iremos considerar brasileiros natos aqueles nascidos em território brasileiro. Então, nasceu no Brasil, como regra geral, será considerado brasileiro nato. A regra geral é esta, porém temos exceção. Se o camarada nasceu em solo brasileiro, mas os seus pais, no caso, seu pai mais a sua mãe, precisamos aqui dos dois, tá? E seus pais são estrangeiros e, ao mesmo tempo, estão a serviço do seu país de origem, apenas nesta situação, o camarada terá nascido em solo brasileiro, mas ainda assim não será considerado um brasileiro nato. Isso porque ele preencheu as condições da nossa exceção. Mas gravem, regra geral,
nasceu em solo brasileiro, quase sempre, como regra geral, será considerado brasileiro nato. À exceção se os seus pais forem estrangeiros e estiverem a serviço do seu país de origem. Neste caso, mesmo nascendo em solo brasileiro, será considerado um estrangeiro. Bom, mas a nossa questão fala de um carinha que nasceu em outro país. Então não vamos adotar esta primeira regra. Vamos analisar essa situação aqui, ó, do carinha que nasceu no estrangeiro, em outro país. Bom, tendo nascido em solo estrangeiro, o indivíduo até pode ser considerado brasileiro nato, mas precisa preencher uma destas três situações aqui. A primeira, nasceu no estrangeiro, seus pais são brasileiros e estão a serviço da República Federativa do Brasil. Esta é a primeira possibilidade de nascer em solo estrangeiro e, mesmo assim, ser considerado um brasileiro nato. Segunda situação, nasceu no estrangeiro, os pais são brasileiros, o pai ou os pais são brasileiros, e fizeram o registro dessa criança em órgão competente lá fora, por exemplo, numa embaixada brasileira, tá? E a terceira situação, nasceu no estrangeiro, filho de pai ou de pais estrangeiros, mas posteriormente, após atingida a maioridade, aquela criança vem a residir no Brasil e opta pela nacionalidade brasileira. Nestes três casos, mesmo nascendo no estrangeiro, poderá ser considerado um brasileiro nato, ou seja, poderá adquirir a nacionalidade originária. Percebam o nosso exemplo. O Ícaro, ele tem pai brasileiro e mãe estrangeira, e nasceu em outro país, então ele nasceu no estrangeiro. E o seu pai, que era brasileiro, estava a serviço da República Federativa do Brasil. Opa! Como ele nasceu no estrangeiro e o seu pai estava a serviço da República Federativa do Brasil, ele será considerado um brasileiro nato. Brasileiro nato, e com isso o gabarito é letra A. Só um detalhe na letra D, diz que ele será considerado brasileiro nato, beleza, desde que venha residir no Brasil antes de atingir a maioridade. Não. Ele pode vir a residir no Brasil a qualquer tempo e, após atingida a maioridade, aí sim ele deve requerer a nacionalidade originária, ou seja, a sua condição de brasileiro nato. Então, gabarito letra A de aprovado. Vamos agora para a questão 8. Pausem o vídeo e já voltamos. Novamente, uma questão de direito de nacionalidade, e encontramos esta resposta no artigo 12, inciso 1º. Direito de nacionalidade é o vínculo jurídico-político que liga uma pessoa a determinado país, tá? E temos aqui a condição de brasileiro nato ou naturalizado. Vamos abordar os brasileiros natos. Podem ser brasileiros natos os nascidos no Brasil ou no estrangeiro. Os nascidos no Brasil, como regra geral, serão considerados brasileiros natos. Então, nasceu no Brasil, será considerado brasileiro nato. E para inviabilizar esta regra geral, precisaremos preencher dois requisitos da exceção. Os pais, os dois, tá? Pai mais mãe. Os pais precisam ser estrangeiros e um deles, pelo menos, estar a serviço do seu país de origem. Então, apenas se preenchermos os dois requisitos, poderemos ter um indivíduo nascendo em nosso território, em solo brasileiro, e não sendo considerado um brasileiro nato. Mas lembrando, precisaremos preencher estes dois requisitos cumulativamente. A questão está dizendo que ele nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil, como regra geral, será considerado brasileiro nato. Vamos ver se preenche as duas condições de exceção. Os seus pais são estrangeiros. Opa! Primeira condição preenchida. E não estão a serviço do seu país. Ou seja, a condição, o segundo requisito, não foi preenchido. Então, não conseguimos quebrar a regra geral. Temos, portanto, que este carinha que nasceu no Brasil
será considerado um brasileiro nato, mesmo que os seus pais sejam estrangeiros. Com isso, gabarito letra C de casa. Avançando, questão 9. Pausem o vídeo e já voltamos. Vamos lá, pessoal. A análise deste item passa pelo artigo 12 da Constituição, parágrafo 3º. Temos alguns cargos privativos de brasileiros natos. Em outras palavras, apenas os brasileiros natos podem ocupá-los. São eles: presidente da República e vice, presidente do Senado Federal, cuidado, hein, não é senador, é presidente do Senado Federal. Temos ainda presidente da Câmara dos Deputados, ministro do STF e ministro da Defesa, carreira diplomática e oficiais das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército. Estes cargos são privativos de brasileiros natos. Temos inclusive este esquema aqui, ó, mp3.com. O M de ministro do STF. Temos o primeiro P de presidente da República e vice. O segundo P de presidente do Senado Federal. O terceiro P de presidente da Câmara dos Deputados. O C de carreira diplomática. O O de oficiais das Forças Armadas. E o M de ministro de Estado da Defesa. Então, estes são os cargos privativos de brasileiros natos. Bom, vamos ao item agora. A questão está dizendo que Juan é cidadão chileno naturalizado brasileiro. Então, ele não é um brasileiro nato, mas sim um brasileiro naturalizado. Sendo um brasileiro naturalizado, ele não poderá ocupar nenhum destes cargos aqui, porque são cargos privativos aos brasileiros natos. Vamos lá, letra A, deputado da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Opa, deputado ele pode ocupar. Ele não poderia ocupar o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, mas deputado ou senador pode ocupar perfeitamente. Com isso, o gabarito é letra A. A letra B fala presidente da Câmara dos Deputados. Agora sim, este é um cargo privativo. Opa, saiu ali, né? Este é um cargo privativo de brasileiro nato. Sendo assim, como ele é naturalizado, não poderá ocupar. Letra C. Oficial das Forças Armadas é cargo privativo de nato e diplomata de carreira também é um cargo privativo de brasileiro nato. Com isso, gabarito, letra A. Avançando, questão 10. Pausem o vídeo e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Esta questão pede os símbolos da República Federativa do Brasil. Encontramos esta resposta no artigo 13 da Constituição, no parágrafo 1º. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacional, que formam este macete aqui, ó, baías. Vamos até colocar neste ponto. O macete está aqui, ó, baías, ou seja, o ba de bandeira, o i de hino, este A de armas e o S de selo nacional. Com isso, o gabarito letra D de dado. A bandeira, o hino, as armas e o selo nacional são símbolos da República Federativa do Brasil. Avançando, questão 11. Pausem o vídeo e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Ingressamos agora nos direitos políticos, do artigo 14 ao artigo 16 da Constituição. A resposta deste item está no artigo 14, parágrafo 3º. Quando estudamos os direitos políticos, falamos de duas capacidades: capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar, e a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de receber os votos, direito de ser votado e de se eleger. Então temos aqui a ideia de elegibilidade. Bom, para se eleger, algumas condições precisam ser preenchidas. Precisamos ser brasileiros,
natos ou naturalizados, precisamos ter o alistamento, o pleno exercício dos direitos políticos, o domicílio na circunscrição eleitoral, a filiação partidária e uma idade mínima. Esta idade mínima sempre aparece em prova e varia, depende do cargo a ser preenchido. Então, para presidente da República, vice-presidente da República e senador, precisaremos ter, pelo menos, 35 anos. Para governador e vice-governador, 30 anos. Para prefeito e vice-prefeito, deputados e juiz de paz, pelo menos 21 anos. E para vereador, 18 anos. Então vamos ao item. A questão está dizendo que Mateus quer se candidatar a governador e João a vereador. Bom, vereador precisa de 18 anos, certo? E governador precisa ter 30 anos. Sendo assim, respectivamente, temos 30 e 18 anos. Gabarito, letra E. Avançando, questão 12, também de direitos políticos. Pausem o vídeo e já voltamos. Vamos lá. A resposta deste item está no artigo 14, no caput, tá? Caput do artigo 14. Encontramos a ideia de direitos políticos. Conceitualmente, temos que direitos políticos são regras que disciplinam o exercício da soberania popular. E esta soberania popular, o poder pertencendo ao povo, pode ser exercido de várias formas, através de vários instrumentos. O mais tradicional, sem dúvida, é o direito de votar e ser votado, ou seja, temos a ideia do sufrágio. Então, o sufrágio universal funciona como núcleo dos direitos políticos. Lembrando que sufrágio é o direito de votar e ser votado. Além do sufrágio, temos o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Sendo assim, pessoal, além do sufrágio, a soberania popular se manifesta através do plebiscito, está aqui, ó, plebiscito, referendo, está aqui, e por fim, iniciativa popular. Então, com isso, gabarito, letra E, de escola. Avançando, questão 13 agora. Pausem o vídeo e já voltamos. Vamos lá, pessoal, mais uma questão do artigo 14, abordando os direitos políticos. A resposta deste item está no artigo 14, parágrafo 4º. Vimos há pouco a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado, de ser eleito. A ideia aqui de elegibilidade. Mas percebam só, existem alguns personagens que são inelegíveis. Eles não podem receber os votos, então não podem ser votados. E a Constituição, no artigo 14, parágrafo 4º, considera inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Lembrando, inalistáveis são os estrangeiros e os conscritos, aquele militar que está prestando o serviço militar obrigatório, tá? Então, nos alistáveis encontramos o estrangeiro e o conscrito, e temos também os analfabetos. Estes são os inelegíveis, analfabetos e inalistáveis. Lembrando que dentro dos inalistáveis temos os estrangeiros e o conscrito, que é o militar que está prestando o serviço militar obrigatório. Portanto, tenham muito cuidado, estamos falando de um militar apenas aqui, ó. O militar que está prestando o serviço obrigatório, tá? Se o militar for alistável, ou seja, ele não está prestando o serviço militar obrigatório, ele não será considerado inelegível. Tomem cuidado com esta situação. Vamos aos itens. A questão quer saber quem são os inelegíveis. O analfabeto, letra A. O analfabeto é sim inelegível. Mas o militar, se ele é alistável, ele não será considerado inelegível. Letra B.
Os estrangeiros são inelegíveis. E os conscritos, durante o serviço militar obrigatório perfeito, localizamos o gabarito, letra B, de bola. Avançando, questão 14, vamos lá para a parte de administração pública, a partir do artigo 37 da Constituição. Pausem o vídeo e já voltamos. Vamos lá, para resolver este item, precisamos conhecer o artigo 37 caput da Constituição. Por lá encontramos princípios que devem ser observados dentro da administração pública. São estes daqui, ó. A administração pública, formada pela administração direta, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e também formada pela administração indireta, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Tanto a administração direta como a administração indireta de qualquer dos poderes, legislativo, executivo ou judiciário, precisam observar alguns princípios. Princípios estes chamados de LIMP, ou seja, pessoal, o L de princípio da legalidade, o I de princípio da impessoalidade, o M de princípio da moralidade, o P de princípio da publicidade e o E de princípio da eficiência. Princípio da eficiência, que é o mais novo destes princípios. Ingressou no texto constitucional apenas em 1998, com a emenda constitucional 19. Mas hoje, estes são os 5 princípios expressos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sendo assim, pessoal, o gabarito só pode ser letra E de escola: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, formando o macete tradicional LIMP. Estes são os princípios da administração pública. Avançando, vamos para o nosso último item. Pausem o vídeo e já voltamos. Vamos lá, pessoal. O gabarito deste item está no artigo 37 da Constituição, no inciso 16. Por lá temos a acumulação de cargo público ou acumulação de cargos públicos. A acumulação remunerada. Faltou um G aqui melhor, né? A acumulação remunerada de cargo público, como regra geral, é proibida. Então, é vedada a acumulação remunerada de cargo público. Agora, excepcionalmente, como exceção, em 3 situações poderemos acumular. Então, este carinha aqui, ó, o nosso servidor, de modo excepcional, ele poderá ter o cargo 1 mais o cargo 2. Poderá acumular remuneradamente mais de um cargo. Mas esta é uma situação excepcional. E será possível, segundo a Constituição, quando envolver 2 cargos de professor. Ou seja, vamos imaginar que este carinha é professor na rede municipal e passa no concurso para professor na rede estadual. Ele poderá acumular remuneradamente 2 cargos, tá? Então, 2 cargos de professor. Também poderemos ter a acumulação remunerada de modo lícito quando envolver um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico, ou ainda 2 cargos ou empregos de profissionais de saúde, desde que a profissão seja regulamentada. Então, saúde com outro cargo ou emprego na área de saúde. Por exemplo, médico mais médico, tá? Isso também é possível. Agora tomem cuidado. Esta acumulação remunerada, para ser válida, precisa estar enquadrada numa destas 3 hipóteses aqui, certo? E, além disso, precisaremos ter compatibilidade de horários e também a observância do teto remuneratório.
Então vamos aos itens. Letra A. A Constituição Federal veda qualquer acumulação remunerada de cargos. Pode parar. Temos aqui, algumas exceções e através delas poderemos acumular. Letra B. Podem ser acumulados 2 cargos de professor. Até aqui, perfeito. Admitindo-se a incompatibilidade de horários. Não, pessoal. Precisaremos da compatibilidade de horários. Este servidor aqui, ele precisa conseguir trabalhar nos 2 cargos. Então, ele precisa arrumar um tempo para estar nos 2 locais. Por exemplo, no cargo 1 no período da manhã e no cargo 2 no período da tarde, ok? Então, precisaremos de compatibilidade de horários. Letra B, errada. Letra C. Admite-se a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Até aqui, perfeito. Quando houver compatibilidade de horários, localizamos o gabarito. Letra D. A proibição de acumular não se estende a empregos e funções. Galera, temos aqui, esta proibição de acumular estende-se a empregos e funções e também às autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Sendo assim, a letra D está incorreta. E letra E, podem ser acumulados até 3 cargos ou empregos de profissionais de saúde. Não, pessoal, até 2, tá? Não é até 3 cargos. Tomem cuidado com esta situação. Portanto, o gabarito ficou letra C, de casa. Bom, pessoal, então é isso. Matamos assim 15 questões de direito constitucional e vamos torcer para que domingo estes itens estejam na sua prova. Então eu desejo a todos uma excelente prova no domingão, o concurso está chegando, né? E que você tire de letra a parte de noções de direito. Quero agradecer a todos pela parceria durante este período e eu conto com vocês para os outros concursos também. Seguiremos firmes e fortes aqui no canal, com novos vídeos agora para tribunais regionais, tribunais de justiça, INSS e assim por diante, meus queridos. Portanto, eu conto com vocês para mais essa caminhada. Vamos ficando por aqui, ótima prova no domingo, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima, meus queridos.